Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim: em um ambiente do qual se retirou praticamente todo o ar, as placas de um capacitor estão arranjadas paralelamente e carregadas com cargas de mesma magnitude que, e sinais contrários, produzido na região, entre as placas, um campo elétrico que pode ser considerado uniforme, com um módulo igual a 10 elevado a 6 volt por metro. Uma partícula carregada negativamente, com carga de módulo igual a 10 elevado a menos 9 coulomb, ela é lançada com velocidade de módulo igual a 100 metros por segundo ao longo da linha que passa exatamente pelo centro da região entre as placas, como mostrado na figura. A distância D entre as placas é de 1 milímetro. Despreze os efeitos gravitacionais. Letra A. Aponte entre as trajetórias 1 e 2, mostradas na figura, aquela que mais se aproxima do movimento da partícula na região entre as placas. Veja bem, nessa situação, a gente pode pensar assim, ó, o texto botou até em negrito. A partícula tem carga negativa. Então, a gente pode responder a letra A da seguinte maneira. Veja bem, se a partícula ela tem carga negativa, ela vai ser atraída pela placa positiva, certo? Então, se essa aqui é a placa positiva e essa aqui é a carga, a trajetória que ela vai realizar vai ser quem? A trajetória 0,1. Beleza? Agora vamos responder a letra B. A letra B, ela fala assim: sabendo que a massa da partícula é igual a 10 microgramas, determine a que distância horizontal x a partícula atingirá uma das placas, supondo que elas sejam suficientemente longas. Bom, nesse movimento aí, eu posso pensar assim. A partícula ela vai ser atraída pela placa negativa, pela placa positiva. Então, aqui, eu posso pensar da seguinte maneira. Você lembra do lançamento oblíquo, aonde um corpo ele é lançado da borda de uma mesa, por exemplo, e ele cai a uma determinada distância da borda dessa mesa? Vamos usar o mesmo raciocínio? Então, a ideia aqui vai ser assim: eu tenho a bolinha aqui, certo? Essa bolinha ela vai atingir essa placa aqui e vai executar essa trajetória aqui. Essa aqui vai ser exatamente a minha distância x. E ela vai cair, né, daqui até aqui, que já que ela está no meio da placa e a distância da placa é d, essa distância aqui é d sobre 2. Essa bolinha ela está indo para lá com uma velocidade de 100 metros por segundo. Ele disse aqui, né? Ó, V0 é igual a 100 metros por segundo. Certo? Se eu pegar e analisar esse sistema aqui como um sistema XY, tá? A gente pode dizer que no eixo X, que é essa distância aqui, eu vou usar movimento uniforme e aqui movimento uniformemente variado, porque aqui a partícula vai ter uma aceleração de queda, né, ou de atração pela placa positiva. Porém, o mesmo tempo que ela demora daqui até aqui,
é como se ela estivesse demorando daqui até aqui. Como a gente vai fazer isso, uma analogia ao movimento oblíquo, eu posso dizer o seguinte, que no eixo X eu tenho movimento uniforme. Então, a função horária dos espaços é S igual a S0 mais VT. Esse cara a gente chama de zero e fica S é igual a VT. O S é a nossa distância aqui, que é o nosso alcance. Então, X é igual a 100T. Então, a minha missão agora é descobrir esse tempo. Esse tempo eu vou determinar pelo eixo Y. Como o eixo Y é movimento uniformemente variado, eu vou usar a função horária dos espaços para o movimento uniformemente variado, que é S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. Espaço inicial zero, a gente trata a velocidade inicial zero como se fosse queda livre, né? Então fica assim, S é igual a 1 meio de AT ao quadrado. Como eu tenho que descobrir o tempo, eu posso descobrir que T é igual a 2S sobre A, dentro da raiz quadrada, certo? Isso aqui é um S. Aí agora vamos pensar assim, quem vai ser o S? É esse cara aqui, D sobre 2. Então fica assim, T é igual a raiz quadrada de 2D sobre 2, divididos por A. Então, eu posso dizer que isso aqui é raiz quadrada daquela distância ali, divididos pela aceleração. Eu não tenho a aceleração. Como é que eu vou achar a aceleração? Nota o seguinte, que a força que a partícula vai sofrer aqui vai ser exatamente a força elétrica, porque ela vai sofrer uma atração pela placa positiva. Então, eu posso dizer que a força resultante que está atuando na partícula é somente a força elétrica, certo? Lembrando que força resultante é a segunda lei de Newton, massa vezes a aceleração é igual à força elétrica, que é o quê? Campo vezes carga. Então, eu sei que a aceleração vai ser campo vezes carga, divididos pela massa. Agora, vamos pegar os dados do problema, tá? Vamos botar aqui, dados. O que o problema disse logo de cara? Que a massa da partícula é de 10 microgramas. 10 microgramas é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 9 quilogramas, certo? A distância entre as placas é de 1 milímetro. Então, a distância é de 1 milímetro, que é igual a 1 vezes 10 a menos 3 metros. A carga está aqui, ó. A carga é igual a 10 a menos 9 coulomb. E o campo? O campo ele também deu, ó. Ele disse que o campo ele tem módulo de 10 elevado a sexta volt por metro. Então, o campo é igual a 10 elevado a sexta volt por metro. Agora é só substituir o valor aqui, eu acho o tempo aqui, achei o tempo aqui, eu acho o x lá. Entendeu? Então vai ficar assim, ó. A aceleração é igual ao campo, 10 elevado a sexta, vezes a carga, 10 a menos 9, divididos pela massa, que é 10 vezes 10 a menos 9. Corto esse cara, corto com esse cara, vai ficar 10 a sexta divididos por 10, isso vai me dar 10 a quinta metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração, beleza? Agora que eu achei a aceleração, eu acho o tempo. Então, o tempo vai ser raiz quadrada da distância, que é 1
vezes 10 a menos 3, divididos por 10 a quinta. Então, isso aqui é raiz quadrada de 10 a menos 8, porque esse cara vai para cima com um sinal negativo, menos 3 menos 5, menos 8. Então, o tempo vai ser 10 a menos 4 segundos. Aí, agora é só substituir ali. A gente não sabe que o x é igual a 100 vezes o tempo, então x vai ser 100 vezes 10 a menos 4. Ou seja, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4. Então, x é igual a 10 a menos 2 metros. Beleza? Agora eu vou responder a letra C. Ó, letra C. Quais seriam o sentido e o módulo de um eventual campo magnético a ser aplicado na região entre as placas perpendicularmente ao plano da página, para que a partícula, em vez de seguir sua trajetória curva, permaneça movendo-se na direção de mesmo sentido em que foi lançada, ou seja, ela tem que seguir reto. Então, aqui eu vou pensar no seguinte. Quando a gente tem lá as placas, né? A gente tem a placa aqui, a placa aqui. Essa aqui seria a negativa, essa aqui a positiva. A partícula, ela está sendo lançada aqui com uma determinada velocidade. Só que essa partícula, ela tem carga o quê? Negativa. Para essa partícula seguir reto aqui, deve existir uma força aqui que vai impedir que ela seja atraída por esse cara aqui, que é positivo. Então, a força que vai atuar na partícula nesse coisa, ela tem que ser para baixo, tá? E essa força que vai atuar para baixo vai ser a força magnética. Então, a força magnética está para cá. Se a gente for pensar na regra da mão esquerda para essa situação, a regra da mão esquerda ela vai ter que ser uma regra contrária, né? Aonde esse dedo aqui ele vai ter que estar para dentro. Então, eu posso dizer que nessa situação aqui, o meu campo elétrico ele vai ter que estar entrando na folha do papel. Entendeu? E aí, o que acontece? Nessa situação, a gente acabou de descobrir qual é a direção do B. O que o problema pediu, o B tem o quê? Sentido para dentro da folha. Ou a gente pode dizer que o B tem esse sentido aqui. Beleza? Agora vamos lá, ele quer também a intensidade desse cara aí, certo? Veja bem, se a força magnética está para baixo, para cá eu vou ter uma força elétrica. E para que ela siga essa trajetória retilínea, eu tenho que dizer que a força elétrica vai ser igual à força magnética. Força elétrica é campo vezes carga. E força magnética é carga, campo, velocidade, seno do ângulo. Como a força magnética ela é sempre perpendicular à trajetória, esse cara aqui é o quê? Seno de 90 graus, que é igual a 1. Então, eu sei que campo vezes carga vai ser igual a carga vezes B vezes V. Corta-se as cargas, eu quero o campo, não é? Então, o campo magnético é igual ao campo elétrico, divididos pela velocidade. Então, B vai ser igual, o E é 10 a sexta, divididos pela velocidade, que é 100. Então, vai ficar 10 a sexta vezes 10 a menos 2. Então, meu campo vai ser 10 elevado à quarta Tesla. Beleza?